Pacote do governo para o setor automotivo vai dar prioridade para a compra de caminhões e ônibus. E você vai ver também. Lula se encontra com Lira pela manhã e à tarde vai se reunir com líderes dos partidos. Esforço é para melhorar a articulação do governo na Câmara dos Deputados. Hoje é o Dia do Meio Ambiente e para comemorar a data, o governo lança plano contra desmatamento na Amazônia. Ucrânia conta com o apoio de russos insatisfeitos para realizar ataques no território inimigo. E o teste do pezinho, o exame pode detectar mais de 50 doenças. Tudo isso a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E eu começo essa edição falando de economia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que o programa de incentivo automotivo vai focar no transporte de ônibus e caminhões. Apesar disso, o carro popular também deve ser contemplado. Haddad afirmou nesta manhã que o Ministério da Fazenda repaginou o programa de incentivo automotivo. As áreas prioritárias do projeto devem ser o transporte coletivo e o transporte de cargas. Mas, segundo o ministro, o carro também será contemplado na proposta. A gestão definiu que o programa deve ter duração de 4 meses e gasto estimado de R$500 milhões. A medida pode alterar alíquotas de impostos para incentivar a compra de automóveis com um preço de até 120 mil. Foram definidas reduções de IPI e PIS/COFINS, com descontos entre 1,5% e 10,96% do preço final aos consumidores. O setor é responsável por 1 milhão de empregos diretos e indiretos. A capacidade instalada de fabricantes de automóveis está em torno de 4,5 milhões de unidades por ano no Brasil. Hoje, quase metade dessa capacidade está ociosa. E eu falo de política agora. Após receber o presidente da Câmara pela manhã, o presidente Lula tem reunião agendada com os líderes dos partidos no período da tarde. E o objetivo é melhorar a articulação política do governo com os parlamentares. O encontro acontece após Lira criticar a falta de apoio do governo na Casa Legislativa. A reclamação veio diante das dificuldades em aprovação da medida provisória da reestruturação ministerial. Os partidos do Centrão têm enfrentado 3 entraves: a demora na liberação de emendas parlamentares empenhadas, a falta de inclusão de obras dos redutos eleitorais dos congressistas em programas do governo e a ausência de parlamentares em comitivas ministeriais de inaugurações de projetos. Em conversas reservadas com a base aliada, Lula reconheceu os problemas e tem admitido a necessidade de mudanças. Ao mesmo tempo, o presidente diz que vai respeitar o trabalho do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que é responsável pela articulação política. Sob pressão para melhorar a articulação política, o presidente decidiu fazer um raio-x dos entraves políticos e administrativos que têm atrapalhado a relação entre o Palácio do Planalto e a Câmara dos Deputados. O governo também pretende pedir à equipe ministerial um diagnóstico dos problemas e fazer uma rodada de encontros com líderes partidários para identificar e resolver os obstáculos. E hoje faz 1 ano da morte do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira na Amazônia. Os povos locais ainda pedem uma investigação mais ampla sobre o crime e também querem mais segurança na região. Ao completar 1 ano do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips no Vale do Javari, no Amazonas, as principais reivindicações da população indígena não mudaram. Os pedidos de investigação mais apurada sobre o crime e de políticas públicas que garantam a segurança na região continuam na ordem do dia. Atualmente, 3 pessoas acusadas de participação nas mortes estão presas, aguardando julgamento. As autoridades policiais colocaram sob suspeita pelo menos 8 pessoas por possível participação nos homicídios e na ocultação dos corpos. Bruno Pereira e Dom Phillips foram mortos em 5 de junho do ano passado.
quando viajavam para entrevistar líderes indígenas e ribeirinhos em comunidades próximas ao Vale do Javari, que fica entre os municípios de Atalaia do Norte e Guajará. Essa região amazônica abriga a maior concentração de povos isolados em todo o mundo, com mais de 6.000 pessoas. O local enfrenta problemas com a pesca ilegal e a retirada de madeira, além do narcotráfico. A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Univaja, pede uma investigação mais abrangente, incluindo aqueles que apoiam atividades predatórias no Vale do Javari. Também acha necessária a articulação entre as políticas de Estado para proporcionar de forma permanente segurança para as populações nativas locais. A FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, cobrou um reforço das estruturas para a garantia de uma política mais permanente na região, com um termo de cooperação entre organizações indígenas e o governo. O Ministério dos Povos Indígenas já criou um grupo de trabalho para combater a criminalidade na região. E no Dia Mundial do Meio Ambiente, nesta segunda-feira, o presidente Lula deve anunciar hoje, ao lado da ministra Marina Silva, um plano de combate ao desmatamento na Amazônia. O presidente Lula aproveita a data para divulgar um novo plano de ação para a prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal. Ao lado da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o chefe do executivo também anuncia a criação de novas unidades de conservação, que devem ser coordenadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Além disso, o Lula deve assinar ainda decretos que vão estabelecer diretrizes, normas e regulamentos a respeito da gestão ambiental e a proteção da biodiversidade. No evento em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o presidente Lula vai prestigiar a chefe da pasta e ambientalistas. A iniciativa ocorre poucos dias depois da queda de braço entre o IBAMA e a Petrobras e o esvaziamento do Ministério de Marina Silva, previsto no relatório da medida provisória dos ministérios, que tramita no Congresso Nacional. Com as mudanças, o Ministério do Meio Ambiente perdeu o controle sobre o Cadastro Ambiental Rural e sobre a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Apesar de ter assumido compromissos robustos nas últimas conferências climáticas, como a de alcançar a neutralidade climática em 2050 e zerar o desmatamento ilegal até 2028, o país enfrenta clara falta de sintonia entre os poderes legislativo e executivo no enfrentamento dessas questões. Ao mesmo tempo em que o governo afirmou que vai sediar a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas em 2025, a Câmara dos Deputados foi na direção oposta e aprovou projetos que flexibilizam o controle ambiental nas áreas de Mata Atlântica e o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, que libera apenas as terras que já ocupavam ou disputavam até outubro de 1988. E com isso, abre a possibilidade de exploração mineral, construção de hidrelétricas e projetos agropecuários nessas áreas. E no Dia do Meio Ambiente, que, como eu disse, é comemorado nesta segunda-feira, o Brasil tem mais motivos para se preocupar do que para comemorar. O país, que ficou conhecido por abrigar o pulmão do mundo, a Amazônia, registra alguns números preocupantes. Só para a gente ter uma ideia, 90% da Mata Atlântica foram desmatados. No Cerrado, esse índice chega a 50% e na Amazônia, 20%. E esse problema não é só ambiental, mas também econômico e político. E esse, aliás, é o tema da nossa entrevista de hoje. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o biólogo Dr. Alan Pichard. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Boa tarde, eu que agradeço o convite e o espaço aqui de estar com vocês no Dia Mundial do Meio Ambiente. E por falar em meio ambiente, nos últimos dias, muitas notícias foram divulgadas na mídia sobre questões ambientais, como a disputa entre a Petrobras e o IBAMA pela exploração do petróleo na Amazônia e também a aprovação do marco temporal. Nesse Dia do Meio Ambiente, como você avalia o tratamento que o país tem dado a esse assunto? Nós temos evoluído ou não?
Nós temos parado no tempo, digamos assim como o marco temporal ele vai emitir isso, né, a questão da demarcação dos territórios. A política ambiental no Brasil, ela, nos últimos anos, principalmente na última década, ela, frente às mudanças climáticas, ela não está respondendo de acordo e no tempo hábil necessário para a gente frear esses efeitos. Então, a política, enquanto a gente fica numa situação em que partidos negociam o tomar lá da cá da política, aonde vai aplicar o dinheiro, como que vai aplicar, quem que vai nomear para certos cargos, o meio ambiente ele continua sendo desmatado, continua queimando por questões humanas ou por questões de mudanças climáticas. Então, a política ela precisa amadurecer muito ainda para a gente conseguir responder em tempo hábil à necessidade mundial que nós temos. O senhor falou em amadurecimento da política. E uma das notícias que ganhou destaque foi o esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, que aconteceu devido a mudanças que foram feitas pela Câmara dos Deputados na estrutura do governo. A medida foi prejudicial, foi muito prejudicial para as políticas ambientais, ou você acha que ela foi coerente? As políticas ambientais nos últimos anos elas sofreram algumas marteladas, né? A gente teve a aprovação do novo Código Florestal que retirou algumas coisas importantes para a proteção dessa biodiversidade que nós temos, mas quando nós pensamos em meio ambiente e falamos sobre isso, nós não podemos fazer mais uma análise de isolar o Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Agricultura, do agronegócio, da questão indígena. Tudo tem que estar em comunhão numa mesma conversa, porque é muito hipócrita a grande população querer trocar de celular todo ano, querer comprar um carro elétrico que agora está ficando na moda, e da onde vai vir o minério, da onde vão vir esses recursos. Da mesma forma, a gente não pode tratar a Amazônia como se fosse o nosso quintalzinho, no conceito de um quintal que, eu vou colocando lá e depois eu resolvo. Não, ela é uma dinâmica viva, tem pessoas morando lá, tem espécies diferentes morando lá. Então, a mesma atenção que a gente dá para a nossa casa, a gente tem que dar para a Amazônia também. Então, tem que fazer esse alinhamento de discurso entre os ministérios e, principalmente, entre essas pessoas envolvidas. Porque, muitas vezes, a gente tem pessoas que não dominam o conhecimento da área tomando decisões na área. Né? Então, mesmo o IBAMA tem fiscais que não são formados em biologia e um monte de questões envolvidas que aí quem no final da história está sendo prejudicado ou não é o meio ambiente. Então, por isso que tem que ter uma segurança, uma maturidade de pautas ambientais que sejam compatíveis com uma coisa que a nossa bandeira sempre carregou, o progresso. Então, como que a gente vai garantir o progresso tendo também o desenvolvimento sustentável da Amazônia? Muito interessante o senhor ter falado em progresso. E é importante a gente aproveitar também essa data para lembrar que o meio ambiente não é apenas uma questão ideológica de preservação da natureza, também é econômica. Muitos dos produtos que nós consumimos são extraídos da natureza. E o mercado internacional, por sua vez, também tem cobrado cada vez mais esse selo de qualidade, né, doutor? Exatamente. E uma coisa que me chama muita atenção nas análises do mercado internacional é que a análise não é puramente ambiental, conservacionista, no sentido de que temos que fechar a Amazônia, impedir de que entrem lá e deixar intocável. Na verdade, o mercado ele valoriza, inclusive muito mais do que nós mesmos, os nossos governantes, os recursos e a riqueza que tem na Amazônia. E quando eu falo de riqueza, riqueza de substâncias que podem surgir, novos fármacos para curar doenças, novas espécies de potencial econômico nutritivo, madeiras de uso nobre para a construção civil, que cada vez pede uma necessidade maior por materiais. Enfim, quando olhamos a Amazônia, para a gente é como se fosse um borrão verde, mas lá, na verdade, é o berço da biodiversidade do mundo. É o grande hotspot, ou seja, toda a biodiversidade mundial, a grande maioria de número de espécies diferentes. E aí dentro delas, tudo isso que eu falei, de fármacos, de recursos, tudo que pode gerar riqueza para um país e para a nação, está lá. Então a Amazônia ela tem chamado a atenção do mercado internacional, não pelo caráter turístico, ecológico, de simplesmente vamos preservar porque é bonitinho ter a floresta, mas pelo contrário, pelos recursos que nós podemos explorar. Porque a grande preocupação é se o governo local não está cuidando,
quem que vai assumir isso, né? E aí entra o biotráfico, o tráfico de madeiras, o tráfico de várias outras coisas, né? Doutor, muito obrigado pela sua participação e por essas explicações. Nós acabamos de conversar com o doutor Alan Pichard, que é biólogo e professor do Centro Universitário FMU. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. Obrigado. Até mais. E veja a seguir, Ucrânia conta com o apoio de russos insatisfeitos para realizar ataques no território inimigo. E você vai ver também uma reportagem especial sobre o teste do pezinho, o exame que pode detectar mais de 50 doenças. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e ao vivo. São 13 horas e 21 minutos pelo horário de Brasília. E eu trago agora o destaque internacional. Olha só, a Rússia informou que impediu uma tentativa de invasão a um território na fronteira com a Ucrânia. A ação teria sido feita por um grupo de russos que está lutando ao lado dos ucranianos. O governo de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia, disse que os invasores apresentados como combatentes russos lutando pelo lado ucraniano fizeram prisioneiros e propuseram uma troca. Logo depois, o exército de Moscou afirmou ter repelido a agressão. Municípios fronteiriços de Belgorod foram alvos de ataques sem precedentes nos últimos dias. As autoridades pediram à população que deixe a área. Peço aos moradores, em primeiro lugar, do distrito de Shebekino, que foi atacado, que ouçam as autoridades e deixem temporariamente suas casas, para salvar o mais importante, suas vidas e a de seus entes queridos. Mais de 4.000 pessoas estão em centros de acolhimento que foram abertos para emergências. Na Ucrânia, forças russas atacaram o centro do país, deixando uma menina de 2 anos morta e 22 pessoas feridas na cidade de Dnipro. Путін б'є по цивільним. Подивіться, де тут знаходяться військові частини, де тут об'єкт. Putin está atacando civis. Onde estão as unidades militares aqui? Onde estão os objetos que poderiam ser considerados um alvo legítimo? Uma casa de 2 andares onde moram mulheres, crianças e idosos é um alvo que deve ser destruído? Quero que todos entendam o que o terrorista Putin está fazendo. Isso é terrorismo contra a população civil. Eles matam civis. Терорист Путін – це терор цивільного населення. Вони вбивають цивільних. O exército russo alegou ter atacado aeródromos militares ucranianos e centros de comando e equipamentos, sem especificar a localização das instalações. Os bombardeios russos à Ucrânia se intensificaram nas últimas semanas, assim como as incursões de forças para Kiev em território russo. Olha só, agora uma notícia importante para os pais. Uma instituição de São Paulo realiza desde a década de 70 o teste do pezinho. O exame pode detectar mais de 50 doenças. Vamos conferir. Apenas algumas gotas de sangue do calcanhar do bebê podem ser decisivas na vida de uma criança. Com essa simples coleta é possível diagnosticar e impedir o desenvolvimento de doenças genéticas ou metabólicas que podem levar à deficiência intelectual. Para evitar prejuízos à qualidade de vida do Brian, os pais dele, a Lucilene e o Júnior, não perderam tempo e o levaram ao Instituto Jô Clemente, IJC, na zona sul da cidade de São Paulo, para realizar o teste do pezinho. Olha, a importância do teste do pezinho é essencial, né, para esse momento, ainda mais no caso dele que nasceu um bebê prematuro de 35 semanas, então acaba detectando bastante possíveis doenças que ele possa vir ocasionar no desenvolvimento dele. Ele fez uma coleta bem minuciosa. Acredito que se tivesse feito de forma simples, não teria detectado a ausência de um hormônio, né? Que agora estamos na expectativa de ser justamente pelo fato dele ser prematuro. O teste do pezinho surgiu nos anos 1960 nos Estados Unidos, mas se tornou obrigatório em território nacional apenas em 1992, tendo chegado ao país na década de 1970 pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal. Quem explica o exame é a biomédica e gerente de serviços de saúde do IJC, Cíntia Bozo. Ao contrário de que muitas pessoas acham, o teste do pezinho não é aquele print que se faz do pezinho na maternidade, que muita gente acaba até tatuando no braço. O
teste do pezinho é um teste simples, ele é coletado do calcânio do bebê. O ideal é que se colete a partir de 48 horas do nascimento até o 5º dia após o nascimento. Durante 48 horas você ainda tem interferência do sangue da mãe no nenê. Então você espera essas 48 horas para que haja alimentação, então ela é submetida à proteína, que é o leite materno, e também para que ela possa desenvolver algumas defesas do organismo. E na introdução da testagem aqui no país, o Instituto Jô Clemente foi pioneiro, desde o fim da década de 1970. O teste do pezinho, ele é obrigatório, né? Ele é um direito e ele vai de encontro ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o teste básico é um direito de toda criança nascida em qualquer maternidade, independente dela ser pública ou privada, tá? No município de São Paulo, nós temos uma parceria muito forte junto à Prefeitura de São Paulo, que desde final de 2020 nós realizamos o teste ampliado de 100% das crianças nascidas dentro do município de São Paulo na rede pública. A Solange contou pra gente como a vida do seu filho Thomas foi transformada pelo diagnóstico precoce de uma doença rara, identificada no teste do pezinho ampliado. Que aos 7 dias de vida do Thomas, nós recebemos um telefonema daqui do Instituto e solicitando uma checagem desse diagnóstico, que o diagnóstico era de uma doença chamada AG1, ou acidúria glutárica tipo 1. E o prognóstico era que o Thomas fosse viver até os 6 meses de vida, ou com o tratamento. A gente teria que tomar apenas cuidado para ele não perder a mobilidade dele física e não ficar numa cadeira de rodas. Mas a Solange não perdeu esperança e seguiu as orientações médicas a partir do teste do pezinho. Hoje o Thomas está crescendo com saúde. É extremamente necessário detectar logo no início da vida. E isso fez a diferença para o Thomas. E hoje o meu filho fala, ele anda, ele está aprendendo a correr. Hoje o Thomas está com 4 anos de idade e está vivendo uma vida feliz, com bastante autonomia, se desenvolvendo muito bem. Essa edição fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até mais.